companheirismo é a marca do relacionamento de Guilherme e Lívia. Eles namoram há 4 anos. Guilherme é cadeirante e Lívia não tem deficiência. Conheça a bonita história desse casal. Guilherme estaciona carro em uma vaga. Lívia no banco do carona. Ela sai, tira a cadeira de rodas da mala e a posiciona ao lado da porta do motorista. Guilherme faz a transferência. Meu nome é Guilherme, sou cadeirante, estudante de jornalismo. Estou aqui na Praia do Recreio com a minha namorada Lívia. Meu nome é Lívia, sou estudante de medicina. Conheço o Guilherme desde criança e namoro o Guilherme há 4 anos. A gente começou a namorar, eu tinha 2 anos de acidente. Eu sofri um acidente de carro há 6 anos atrás. Eu estava no carro dormindo, não estava dirigindo, um amigo meu estava dirigindo, dormiu também. O carro capotou em Mangaratiba. Minha mãe é médica, os pais do Guilherme são médicos, eles se conhecem há muito tempo. E eu e Guilherme nos conhecemos em festas de médico. E desde pequenininho a gente se vê, mas nunca teve muito contato. Como a mãe do Guilherme é ginecologista e obstetra e o pai do Guilherme é pediatra, e minha mãe trabalha com clínica geral, a mãe do Guilherme pediu para que minha mãe pudesse acompanhar depois do acidente. E minha mãe começou a acompanhar Guilherme na casa dele, ver como é que estava a situação dele depois do acidente. No ano de 2009 eu tive meningite, fiquei aproximadamente 9 dias em coma. E quando eu fui receber alta, os pais do Guilherme foram me visitar. Eu soube que ele estava praticando rugby em cadeira de rodas e quis saber o que era esse esporte, o que ele tinha gostado nesse esporte, porque ele estava superando o que ele tinha passado. O nosso primeiro contato foi pela internet, logo depois que ela teve a meningite. E a gente ficou conversando por MSN e tal, pelo chat na internet. E aí a gente foi se conhecendo. Até o dia que eu falei assim, tô com saudade. Aí Guilherme falou assim, eu também tô, mas eu acho que a minha é maior. Aí eu fui e falei, como assim? Ele falou, eu acho que o que eu sinto por você é diferente do que você sente por mim. Aí eu fui e falei, e se for a mesma coisa, sabe? E aí a gente marcou de se ver e eu pensava assim, gente, já pensou se o beijo não encaixar? Porque um mês você falando com a pessoa, já meu amor pra cá, meu amor pra lá, e o negócio não dá certo. Mas depois de muito tempo conversando, aí ele foi e falou, tô gostando muito de você. Eu falei, que eu vou falar agora, né? Não tem mais o que falar. Aí a gente foi e se beijou. Casal nas imediações do posto 12. Guilherme toca a cadeira, Lívia anda com a mão direita Acho no ombro que dele. no primeiro momento que aproximou a gente foram nossas histórias, né? Essas histórias de superação, momento difícil, chegar perto da morte. Depois a gente foi conhecendo, né? Antes mesmo já achava ela bonita, já gostava dela, assim, como pessoa, mas não tinha intimidade. A gente já tinha um interesse que ficava lá dentro do coração, assim, mas não expressava, né? Então quando a gente foi se conhecendo, a gente foi vendo que a gente tinha afinidades, que nós tínhamos gostos parecidos e tudo mais, mas também tínhamos muita diferença também. Eu sempre gostei muito de sair, de balada, gostava muito de estar assim, sempre saindo, todo final de semana. E ela sempre foi um pouco mais família. E aí eu fui aprendendo um pouco disso com ela. E eu fui passando um pouco da minha coisa de amigo, de balada para ela. Então a gente vai completando um ou outro, assim, as nossas diferenças a gente soube ceder um pouquinho e se somar. Sol brilha. No calçadão à beira-mar, casal se beija. Antes da gente começar a namorar, as pessoas falavam, ele vai ser muito ciumento, porque você é bonita, você tem um cabelão, não sei o que, você chama atenção, mas Guilherme não tem ciúme. Pelo menos ele esconde bem. Eu não escondo, eu não faço questão de esconder. Quando eu não gosto, eu mostro. A Lívia é muito ciumenta, né? E olha que eu não dou motivo nenhum pra ela. Mas eu falo pra ele que apesar dele não dar motivo, tem muita mulher que é curiosa querendo saber como é que é sentar no colo de um cadeirante e empurrar uma cadeira. Às vezes a gente chega nos locais, assim, numa festa, numa noitada, numa boate, eu sinto que as pessoas, os homens ficam olhando pra ela e tudo mais. E assim, eu sinto a necessidade de afirmar que ela é minha namorada, porque geralmente as pessoas acham que ela é minha irmã. E aí isso me incomoda um pouco. Até assim, as pessoas que têm um pouco de preconceito acham que ela é minha irmã por ela não poder ser minha namorada. Então, acho que quando a gente chega nos locais, assim, em alguns lugares, a gente sente a necessidade de afirmar que ela é minha namorada. Isso é uma coisa que eu também sinto. Não a necessidade de repente, vou agarrar ele, vou dar um beijo aqui.
Mas não, a gente começa a andar de mão dada. É demonstrar em Dar um alguns beijo, gestos, né? sabe? Não, e existe sempre aquela pergunta assim que eles fazem. Vocês começaram a namorar antes do acidente ou é. depois? Sabe? Todo mundo Eu pergunta sinto isso pra que é mim. uma pergunta meio capciosa, assim. Então, as pessoas acham que porque eu comecei a namorar com o Guilherme depois dele já ser cadeirante, as pessoas acham, nossa, você deve ser uma pessoa muito boa, sabe? Não, não sou boa, porque da mesma forma que ele é uma pessoa boa, ele tem os defeitos dele como todo mundo. O nosso relacionamento é um relacionamento normal. A gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas brigas, mas a maior parte do tempo nós nos damos bem. Só que isso não quer dizer que porque ele é cadeirante, ele vai sempre fazer tudo o que eu quero, sempre para me manter ali, sabe? Não, o Guilherme sabe o que ele quer e não usa isso, sabe? Não age dessa forma. Depois do acidente, eu tive uma namorada antes dela. Foi a primeira namorada depois do acidente, como se fosse a primeira namorada da sua vida. Mas, assim, não foi igual é hoje em dia, até porque não foi um namoro tão maduro. Eu era mais novo, assim, era meio adolescente ainda, já estava terminando a escola. Não chegou nessa parte do relacionamento mais íntimo. Então, quando eu cheguei para namorar com a Lívia, que a gente começou a ter um relacionamento mais íntimo, foi assim, foi uma coisa que era nova para mim ainda. É uma coisa que era complicado para eu lidar ainda, porque eu não conhecia o meu corpo em relação a isso. Então, para mim, assim, foi muito especial, porque assim, foi a primeira vez depois do acidente mesmo, assim. Então, eu me conheci de novo, tive dificuldades, tive algumas angústias, medos, mas assim, depois, com o tempo, a gente foi se conhecendo e aí as coisas foram acontecendo. Apesar de eu ter tido muito medo, esses medos foram entendidos por ela, foram enfrentados por nós dois juntos. E ela sempre me apoiava, assim, eu tinha alguns questionamentos que eu fazia para ela, fazia para o meu psicólogo também. Então foi uma coisa que eu criei um monstro, mas quando chegou não foi, sabe? Porque eu já estava preparado para enfrentar, com o apoio dos dois. Eu não cheguei a pensar que não daria certo a primeira vez, ou não tive muito isso, eu acho que a angústia vinha mais da parte dele. Então, desde o início eu fui assim, eu ia, sabe? Eu não pensava. Tanto que isso me faz lembrar também antes da gente se encontrar, que ele falou assim pra mim, eu acho melhor a gente não começar isso. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, vai ser uma carga muito grande pra você. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, não vamos pensar no que vai ser depois? E na verdade mesmo, a gente fala até isso hoje, que é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, sabe? Teve um momento muito especial na nossa vida, que foi a primeira viagem que nós fizemos juntos. Quando a gente completou 1 ano de namoro, a gente viajou para Búzios. Foi um lugar perto, mas foi a primeira viagem que nós fizemos juntos, sozinhos. E foi lá que a gente aprendeu que a gente não precisava mais de ninguém para ajudar a gente, que nós dois juntos a gente conseguia se ajudar e se divertir. Então foi a primeira viagem, o primeiro ano, e foi muito especial pra gente, foi muito importante. Teve um pouco de um romantismo, assim, pouco não muito, né, que a gente estava fazendo aniversário de namoro e a gente foi nossa primeira viagem, então a gente pôde ficar junto sem ter ninguém, assim, acho que pela primeira vez. Então teve esses momentos especiais, jantares, assim, à luz de vela, essas coisas, assim, que dois namorados fazem, assim. Lívia sentada no colo de Guilherme. Casal se olha. Guilherme, eu queria te falar uma coisa. Você declara o seu amor por mim todo dia, quando você, de repente, deixa de fazer algo que gosta pra me fazer sentir bem. Me apoiou na decisão mais difícil da minha vida, que foi fazer medicina. A gente sabia que ia ser difícil, nós passamos momentos muito difíceis, que foram momentos de deixar de fazer várias coisas para eu poder estudar, para eu conquistar o meu sonho. Eu acho que daqui para frente a gente vai colher todos esses frutos do apoio que você dá para mim todos os dias. Lívia, esse tempo todo, esses 4 anos que a gente vai fazer que estamos juntos, né? A gente soube, além de ser namorado, muito amigo, conseguiu ser feliz junto, conseguiu se amar e espero que seja pro resto das nossas vidas. Casal se beija. Eles voltam ao carro. Guilherme se transfere para o banco do motorista e Lívia fecha a mala com a cadeira dentro. Com o carro em movimento, o casal acena dando tchau.